Olá, boa noite. Quinta-feira marcada pela violência no trânsito em Vila Velha. Em Itaparica, a imagem de um acidente impressionante. A moto bate em cheio na lateral do carro. O motociclista não resistiu. Uma moradora ficou assustada com a cena. Foi aqui, Jorge, olha. Ela bateu em cima do carro. Uma das coisas mais tristes, gente. Já entre os bairros Rio Marinho e Vale Encantado, mais um grave acidente. 3 costureiras foram atropeladas e uma delas morreu. As vítimas estavam de bicicleta quando foram atingidas pelo carro que invadiu a contramão. O motorista estava alcoolizado e tentou fugir do local do acidente. Quem tem mais detalhes desses 2 casos ao vivo é o repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Onde você está? Quais informações você tem pra gente? Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Eu e o cinegrafista Diego Gama, nós estamos aqui no Departamento Médico Legal. Vou começar falando sobre essa situação em Rio Marinho, ali em Rio Marinho, Vale Encantado, onde a Maria de Fátima Soares, uma costureira de 48 anos, acabou não resistindo quando ela foi atropelada por um motorista de 40 anos. Como você falou no início da chamada aí, Isabela, o que aconteceu? Esse motorista de 40 anos, ele foi desviar de uma motocicleta, acabou invadindo a contramão e atropelou a Maria de Fátima Soares, de 48 anos, que não resistiu, a filha dela, que tem 23 anos, e também uma amiga de 45 anos. A Maria de Fátima, infelizmente, não resistiu. A filha da Maria de Fátima e a amiga foram encaminhadas para o Hospital São Lucas, aqui na Grande Vitória. A família agora está fazendo todo o trâmite para poder liberar o corpo da Maria de Fátima e poder enterrá-la. Como você falou também, esse homem estava alcoolizado. Ele fez o teste do bafômetro que detectou 1,02 miligramas por litro, ou seja, ele estava assim alcoolizado. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entender melhor essa história na reportagem da Vanessa Calmon. Dá uma olhada. Maria de Fátima Soares, de 48 anos, morreu na hora. Ela estava de bicicleta e foi atingida em cheio pelo carro. O acidente aconteceu na rua Guaraná, que fica no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Um homem estava conduzindo um veículo Gol, invadiu a contramão de direção e conseguiu colidir com 3 bicicletas que trafegavam do lado oposto da via. A filha de Fátima, Ellen Cássia Soares de Oliveira, de 23 anos, e a amiga Gladys Mary Machado, de 45 anos, também estavam de bicicleta e foram atropeladas. As 3 são costureiras e voltavam do trabalho quando foram atropeladas pelo carro na contramão. A filha de Fátima e a amiga foram socorridas para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. O motorista do veículo, de 40 anos, que atropelou as vítimas, apresentava sinais de embriaguez. Ele tentou fugir do local do acidente, mas foi impedido por populares. A polícia chegou e o conduziu até a delegacia. A informação que nós recebemos, inclusive ele foi conduzido pela Polícia Militar para a Delegacia Regional, porque ele estava sob influência de álcool, né? Então o teste do bafômetro constatou que ele estava dirigindo sob influência de álcool e aí então ele foi conduzido pelo crime de direção sob efeito de álcool. A rua Guaraná, que é essa aqui onde nós estamos, ela faz divisa entre os bairros Vale Encantado e Rio Marinho, aqui em Vila Velha. É uma via que não tem nenhuma sinalização, nem de faixa de pedestres, nem ciclovia, nem tampouco mão e contramão dos veículos. Aqui, quem passa pelo local a pé ou de bicicleta tem que se arriscar entre os carros. Muito perigoso, bastante perigoso mesmo, porque não tem como você circular aqui. Olha a situação. Enquanto permanecemos no local, flagramos muitos ciclistas se arriscando no meio dos carros. É o único jeito de passar aqui. Os moradores da região dizem que o perigo é antigo. Muito perigoso demais mesmo. Nós estamos pedindo urgentemente providenciar essa ciclovia, que eu ando muito por aqui. Pois é, gente, com relação a esse motorista de 40 anos que foi confirmado estava dirigindo alcoolizado, sim, ele foi encaminhado para o DPJ de Vila Velha, até no guarda e subinspetor falou sobre essa situação e o caso ele continua em andamento, provavelmente ainda está lá, prestando depoimento sobre o que aconteceu. E, infelizmente, a família da Maria de Fátima está agora na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa para poder liberar o corpo dela e enterrar, enquanto a filha e a amiga estão internadas. Bom, como a Isabela
Isabela falou, foi sim um dia bem violento no trânsito em Vila Velha. Agora a gente fala sobre o acidente que aconteceu em Itaparica, gente. Quem morreu por conta dessa situação foi o motociclista Eldson Krieger, de 31 anos. Ele era conhecido como Alemão, trabalhava numa academia e estava se formando em educação física. Muita gente nas redes sociais postou, né, homenagens a ele, porque foi um acidente que ninguém esperava que ele acabasse morrendo aí por conta dessa situação ali na Avenida Saturnino Rangel Mauro, que fica em Coqueiral de Itaparica, uma avenida muito conhecida por conta de outros acidentes que já aconteceram ali naquela região. Ele morreu ao se chocar com uma caminhonete. A cena é impressionante, a gente vê ele batendo, né, e voando basicamente, e acabou não resistindo. Foi em Coqueiral de Itaparica, isso foi por volta de 11h30 da manhã. É claro que todo mundo ficou assustado, foi lá ver o que aconteceu. Infelizmente, muita gente, muitos amigos, ele era muito conhecido. O pessoal aí acabou lamentando a morte desse professor de educação física. Estava se formando em educação física e também era personal trainer. O velório dele vai ser na casa da mãe, em Rio Marinho, por volta de 10 horas mais ou menos. E o enterro acontece amanhã de manhã. Para você ver, né, Isabela, imprudência, uma situação bem complicada. Então, hoje, em Vila Velha, a situação do trânsito foi muito triste. 2 famílias agora que acabam chorando aí a perda dos seus entes queridos. É isso, eu volto com você no estúdio, Isabela. Ok, Vitor, muito obrigada pelas informações. Inclusive, quando a Vanessa, nossa repórter, estava no DPJ de Vila Velha, apurando esse caso das bicicletas, né, da Maria de Fátima que morreu, a condutora dessa caminhonete que se envolveu nesse acidente com o motociclista, ela também estava sendo ouvida lá no local. A gente vai continuar acompanhando todas essas 2 histórias. Mas agora a gente tem a nota da Prefeitura de Vila Velha sobre esse acidente, porque os moradores falam desse problema na sinalização ali na divisa dos bairros, né, Rio Marinho com Vale Encantado. A Prefeitura diz que essas obras executadas pelo município já estão contemplando ciclovias previstas na lei, como, por exemplo, eles citaram a ciclovia implantada na rodovia Leste-Oeste, na região de Rio Marinho. Não foi bem isso que os moradores pediram, né? Então a gente reforça o pedido de atenção da Prefeitura com relação ao trecho, porque está bem feia ali a situação mesmo. Bom, agora a gente fala do medo e também do medo dos passageiros e também dos rodoviários do Transcol. Eles continuam passando muito aperto em Cariacica. Hoje, um ônibus foi incendiado a mando de detentos e é o 3º coletivo incendiado em 11 dias. À tarde, vimos pelo menos 4 ônibus do sistema Transcol circulando na região de Itacibá normalmente, em meio às marcas do incêndio que aconteceu pela madrugada. O atentado a mais um coletivo foi por volta da 1h30 da manhã. Hoje, por volta de 1h30 da manhã, um veículo do sistema Transcol foi parado em Itacibá por alguns meliantes em um veículo e abordaram o ônibus e pediram para que o motorista e os outros trabalhadores que estavam dentro do coletivo descer, e eles colocaram fogo no coletivo. Depois de atearem fogo, os criminosos deixaram um bilhete escrito em uma folha de agenda. Eles reclamam de torturas, comida podre e superlotação nos presídios. Comparam os centros de detenção a campos de concentração e pedem a volta das visitas que estão suspensas. Caso contrário, ameaçam queimar mais coletivos. Parece que já vimos essa história, né? E já vimos mesmo. Em menos de 10 dias, esse é o 3º ataque a coletivo na Grande Vitória, com as mesmas características. Em nota, a GV Bus informou que em todo o ano passado, 3 ônibus foram incendiados por criminosos. Já neste ano, contando com esse último atentado, já são 8 coletivos incendiados. Um prejuízo de mais de 3 milhões de reais. O primeiro foi em Ipanema, em Viana. 2 criminosos chegaram em uma moto, mandaram que todos descessem do coletivo e atearam fogo. Em pouco tempo, as chamas consumiram o veículo e atingiram o telhado de uma casa. Os bandidos deixaram um cartaz com o motivo do vandalismo. O mesmo recado foi deixado no segundo ataque, que aconteceu minutos depois do primeiro, mas dessa vez em Roda d'Água, Cariacica. Os criminosos também chegaram de moto e colocaram fogo no ônibus. A polícia chegou a prender um dos suspeitos do ataque em Viana. Ele estava com uma arma de calibre restrito
escrito e numeração raspada e confessou que comprou a gasolina para atear fogo no coletivo. O sindicato repudia e cobra do sistema de segurança pública do governo para que tome medida. Vamos continuar com as mais de 15 mil operações da Polícia Militar, da Polícia Civil, de forma integrada. As inteligências vão se comunicar e, obviamente, nós encontraremos o responsável por isso. Olha, sobre a reivindicação dos presos, a Secretaria de Justiça afirmou que as visitas íntimas e sociais estão suspensas até amanhã por causa da pandemia. Ressalta que a alimentação ofertada nas unidades é baseada em padrões de qualidade feita por nutricionistas e segue em rígido controle de fiscalização. Já sobre a tortura, afirma que não comunga com práticas de tortura de qualquer natureza, mas que denúncias devem ser feitas na corregedoria para devida apuração. Olha, hoje teve operação no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. Uma barreira policial foi montada logo na entrada do bairro, bem cedinho. A ação teve o objetivo de cumprir 4 mandados de busca e apreensão. Todos os acessos de uma torre no alto do morro eram monitorados pelos policiais. Eles subiram becos e escadarias fortemente armados. Estavam à procura de olheiros do tráfico que costumam ficar ali no local. Perto das torres, os policiais encontraram fogos de artifício que são usados para alertar traficantes sobre a presença da polícia na região. A Polícia Civil disse que a ação foi para que os policiais pudessem reconhecer ali o local. Ninguém foi preso. Mas 26 pessoas foram presas durante uma outra operação de combate ao tráfico de drogas. Essa ação aconteceu em vários bairros aqui da Grande Vitória. 6 armas, munições, drogas, R$10 mil em dinheiro e material para embalo de entorpecentes. Esse foi o material apreendido pela Operação Patrem, deflagrada pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado em conjunto com as Forças de Segurança do Estado. Num tempo de pandemia em que as adaptações ao trabalho remoto tiveram que ser efetivadas aí de uma forma rápida, tivemos uma operação iniciada em março e encerrada em julho ou início de agosto, com um resultado bem expressivo, principalmente na desarticulação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A investigação, que começou em março, chegou à fase final nesta quinta-feira, com buscas e apreensões que aconteceram em toda a Grande Vitória. Durante o trabalho da polícia foram realizados 33 mandados de prisão. Uma das fortes políticas de segurança pública é exatamente a redução dos índices de homicídio no estado do Espírito Santo. E o homicídio está sempre ligado diretamente, infelizmente, lamentavelmente, ao tráfico de entorpecentes. Então, a integração, a parceria com o Ministério Público para a Secretaria de Segurança Pública é muito importante. Nós ganhamos uma potencialidade muito maior com a qualidade técnica apresentada ao resultado final dessas operações. A operação resultou também na prisão de 26 pessoas, 14 delas presas em flagrante durante as buscas de hoje. A investigação vai continuar nos próximos 10 dias e vai apontar se todos os suspeitos faziam parte da mesma quadrilha. O encerramento está previsto, como contamos com pessoas presas, para os próximos 10 dias. Com o oferecimento de denúncia ao Poder Judiciário. Para o comandante da PM, o resultado da operação traz mais segurança para a sociedade capixaba. Essa operação ela tem um viés de força bastante significativo, de inteligência, de integração, e como ela foi toda a Grande Vitória, denota claramente que ela tem uma capacidade, teve uma capacidade, uma capilaridade em todo o sistema do tráfico da Grande Vitória. 2 pessoas foram presas com mais de 200 arquivos de exploração sexual infantil, uma delas no sul do estado. As prisões em flagrante aconteceram em Alegre, no sul do estado, e também na Serra, na região metropolitana. Os suspeitos tinham 221 arquivos de exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes. A operação foi feita pela Polícia Federal e contou com 11 policiais. Os investigados podem pegar até 10 anos de prisão. A seguir, você confere aqui no TN2 os números do coronavírus aqui no estado e a felicidade de quem conseguiu vencer a doença. Agora, imagens ao vivo do trânsito na Avenida Beira Mar, na Ilha de Santa Maria. A gente já volta. Estamos de volta. Agora vamos atualizar os números da pandemia de coronavírus aqui no Espírito Santo. Acompanhe comigo aqui no painel Covid. O estado chega a 81 mil casos, 886. O número de óbitos já é mais de 2.500, 2.514.
e o número de curados 65.774. De ontem para hoje, gente, houve uma morte a cada hora, ou seja, em 24 horas a gente teve 24 mortes e mais de 1.200 confirmados, casos confirmados. Mas a gente vem mostrando aqui para vocês ao longo das últimas semanas, a gente tem divulgado também que essa quantidade de curados diariamente tem sido um número muito bom, está aumentando. De ontem para hoje foram mais de 1.500 pessoas curadas, um número maior que o de contaminados, né? Hoje, inclusive, um morador de Vila Velha, que é o município com a maior quantidade de contaminados, mandou para a gente uma boa notícia. Jarbas Félix Filho, que mora em Soteco, fez questão de enviar o momento em que ele teve alta do hospital. Olha ele aí. Ele ficou 22 dias internado, gente. Disse que chegou a pensar no pior, acabou tendo uma trombose, só que saiu do hospital ontem, na quarta-feira, comemorou e muito a vitória. O Jarbas é amigo do TN, ressaltou como é importante a gente falar também das pessoas curadas, né, nesse período tão difícil que a gente está vivendo do coronavírus. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar nessa era aí da pandemia, quem não estava usando as redes sociais, precisou dar um jeitinho de aprender e dominar essa internet, viu? Não perde, não. Agora, imagens ao vivo para você do trânsito ali na Avenida Leitão da Silva. Chove neste momento, hein? A gente já volta. A pandemia mudou a realidade de todos nós, não é mesmo? E os comerciantes que não gostavam muito aí do mundo virtual tiveram que se adequar para não perder as vendas. Esta imagem era impensável antes da pandemia. Nestor com o telefone e conectado. O meu pai sempre foi muito resistente ao telefone e agora com a pandemia que ele começou a aderir mesmo, WhatsApp, Instagram. O Nestor é proprietário da loja de produtos naturais mais antiga de Vila Velha, que fica no centro. Até antes da quarentena, mantinha o mesmo padrão de atendimento que tinha em 1984, quando a loja foi inaugurada. O tal do olho no olho. Tecnologia aqui não tinha espaço. Eu gosto mais de atender o cliente assim, pessoalmente, cara a cara, bater papo, tirar dúvida. Desde quando o isolamento social virou regra, o negócio do Nestor não teve outro caminho a seguir, a não ser se adaptar às novas tecnologias. Todo mundo ganhou com isso. Com certeza, agora a gente faz entregas, né? Tem esse contato com o Instagram agora e está ajudando muito nas vendas, com certeza. Se ele está adaptado ao smartphone, às redes sociais, à internet, imagina! Está adaptando, já pegando um jeito devagar, né? A pandemia acelerou o processo tecnológico e quem estava desconectado das novas tecnologias teve de se mexer e o seu Nestor não foi o único, viu? Uma pesquisa feita pelo Sebrae do Espírito Santo apontou que mais da metade dos comerciantes capixabas teve de se reinventar para não quebrar. Foi preciso readequar os ambientes físicos, adotar medidas mais amplas de higiene e trabalhar principalmente com a internet. Muitos que não faziam vendas online, entregas e não utilizavam muitas redes sociais decidiram rever isso. Nestor tem vivido online e offline, conectado e desconectado. Mas quando acaba o expediente, o comportamento dele volta a 1984. A adaptação é mesmo só para o trabalho. Agora, quando chegar tarde, depois da entrega, eu desligo o telefone. O senhor desconecta? Desconecta. Sábado e domingo também fica desligado. Só comercial. Seu Nestor, devagarzinho vai, né, gente? É isso aí. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã.